Xadrez. Complexo inferior de cores. O complexo inferior de cores ocorre quando a maioria dos peões de um jogador estão em casas de mesma cor e o bispo que guarda as casas de cor oposta foi trocado. Isso significa que o jogador tem controle limitado sobre estas casas que o bispo ausente poderia guardar, fator que pode ser usado por seu oponente ao atacar. Nessa posição, as pretas fianquetaram o bispo do rei, enquanto os peões na ala do rei estão todos em casas de cor branca. O bispo do rei guarda os buracos entre os peões. Nesse caso, porém, este bispo se desviou um pouco. Note também que as brancas estão com uma peça a menos. Então, somente uma jogada forte irá compensar. Grande sacrifício das brancas. Por meio dele, as brancas removem o bispo defensor, deixando as pretas com o complexo inferior de cores nas casas pretas. Lembre-se, no entanto, que você não deve desistir da dama ao acaso. Você deve ter uma linha de jogada planejada para explorar desta forma o complexo inferior de cores. Se as pretas não capturarem a dama em D4, ainda assim iriam sofrer com as debilidades em suas casas pretas. Por exemplo, após o roque das pretas, as brancas poderiam vencer em várias linhas, por exemplo essa. Uma bela variante ilustrando a exploração da debilidade das pretas. Voltando à linha principal, agora que as pretas foram privadas de seu bispo de casas pretas, as brancas exploram a fraqueza da posição, ocupando com o cavalo uma casa antes protegida pelo bispo. Vimos, portanto, como criar e explorar um complexo inferior de cores. Note que na posição final, as brancas forçaram uma posição em que estavam aptas a ocupar as casas F6 e H6, as quais estariam defendidas se as pretas tivessem o bispo do fianqueto em G7.